Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre movimento uniforme, MU, dando continuidade ao curso de Física Fundamental. Bom, então primeiramente, quando a gente fala de um movimento uniforme, significa que a gente está falando de alguma grandeza que se comporta de maneira uniforme, tá? E nesse caso aqui, a gente está falando da velocidade. E a característica, a definição do movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante. Então é um tipo de movimento bastante específico, tá? Ele não é muito comum em fenômenos naturais, geralmente você tem variações na velocidade, mas aqui no nosso curso de física a gente começa estudando os movimentos particulares aí pelo movimento uniforme, portanto, um movimento com velocidade constante, ok? Então vamos analisar aqui dois movimentos, esse movimento 1 e esse movimento 2. Os dois movimentos eles estão tabelados, né? Então significa que um móvel descreveu uma trajetória e foram registrados os seus espaços e correspondente os seus tempos também, tanto para o movimento 1 quanto para o movimento 2. Tá? E aí vamos analisar como se comportou o espaço em relação ao tempo para esses dois movimentos aqui. Então nesse primeiro movimento, o movimento 1, a gente observa aqui que ele sai de 0 para 1, ou seja, ele se desloca durante um segundo, e nessa variação de um segundo, a gente observa que ele tem uma variação de 5 metros. Depois, de 1 para 2 segundos, a gente tem novamente uma variação de 1 segundo. E nesse mesmo 1 segundo, ele teve novamente uma variação de 5 metros. 2 para o 3 a mesma coisa, ele andou durante 1 segundo, e durante esse 1 segundo, correspondentemente, ele andou 5 metros, variou 5 metros seus espaços. E por fim, mais 1 segundo, ele variou novamente 5 metros. Tá? O que isso revela para a gente? Que ele manteve, ao longo de todo o tempo, uma taxa constante de variação do espaço em relação ao tempo. E isso representa para a gente velocidade constante. Okay? Portanto, a gente pode dizer que esse movimento que aconteceu aqui é um movimento uniforme, um MU, como a gente vai chamar daqui para frente. Tá ok? Vamos observar agora o que aconteceu aqui nesse movimento 2. Mesma coisa, está tabelado os tempos em segundos, os espaços em metros, e para a gente ter uma boa comparação, daqui a gente tabelou de 0 a 4 e daqui também de 0 a 4. E vamos ver como se comportou a variação no espaço para esse movimento 2 aqui. Então, no primeiro segundo, a gente teve aqui uma variação em módulo, vou colocar tudo em módulo aqui, tá? De 3 metros. Depois, quando ele andou por mais 1 segundo, a gente teve aqui uma variação de 1 metro em módulo. Ele andou mais 1 segundo, e aqui a nossa variação foi novamente de 1 metro. Mais 1 segundo, e aqui a gente voltou a ter uma variação de 3 metros. Qual que é a diferença do movimento 2 em relação ao movimento 1? A taxa de variação dos espaços em relação ao tempo não foi uniforme. A gente teve uma variação de 3 metros, depois 1 metro, depois 3 metros de novo. Tá? O que isso revela para a gente é que nesse movimento aqui, a velocidade não foi constante. Portanto, a gente não pode dizer que esse movimento aqui é uniforme. Se ele não é uniforme, ele é um movimento variado. A gente vai estudar mais para frente os movimentos uniformemente variados, né? A gente vai chegar a ver algum exemplo de movimento variado sem ser uniforme, mas o importante aqui nesse momento inicial é a gente perceber que se eu tenho uma velocidade que não é constante, ele não é um MU, é um movimento variado, ok? Bom,
Um segundo aspecto importante aqui no estudo do movimento uniforme é a gente perceber justamente o seguinte: eu fiz aqui uma tabela, né, de espaço por tempo, e aí a partir dessa tabela eu observei uma velocidade constante, classifiquei ele como movimento uniforme, e ainda aqui eu poderia extrair mais informações. Tá? Importante a gente perceber o seguinte: o nosso espaço ele varia em função ao tempo. Conforme o tempo passa, eu vou tendo variações no espaço, ok? Então o que isso revela para a gente também é o seguinte, que a gente pode descrever matematicamente esse movimento aqui da seguinte forma, sendo o espaço uma função do tempo, ok? Por que eu posso dizer então que matematicamente esse movimento é um S igual a uma F de T, né? Porque o meu espaço ele varia conforme varia o tempo. Eu posso dizer que o tempo é minha variável independente e o meu espaço é minha F, né? Ou minha variável dependente, ok? Então o que a gente vai fazer agora é determinar qual é essa relação aqui para o MU, ok? Bom, para isso, vamos analisar o seguinte, né? Eu tenho aqui uma trajetória que eu estou orientando ela positivamente para cá. E eu tenho ali algumas posições. Se o meu movimento ele é uniforme, a gente viu que ele tem velocidade constante. Ou seja, se eu estou aqui em t igual a 0, aí eu ando um pouco, chego aqui em t igual a 1. Eu ando mais um pouco, chego aqui em t igual a 2, tudo em segundos aqui, tá? E eu vou assim, e eu chego aqui em um tn qualquer, igual a n, tá? Se o meu movimento é uniforme, velocidade constante, isso significa que a velocidade que eu tinha aqui é a mesma velocidade que eu tinha aqui, que é a mesma velocidade que eu tinha aqui, e que é a mesma velocidade que eu vou ter aqui, ok? Bom, então a gente vai usar esse raciocínio aqui para fazer algumas considerações e chegar na nossa S igual a F de t, ou seja, a função horária do movimento uniforme. Vamos partir dessa equação aqui que a gente já conhece, a gente viu algumas aulas atrás, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Vamos reescrever ela na forma ampliada. Velocidade média vai ser igual a espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. E agora, em cima dessa expressão aqui, vamos fazer algumas considerações baseadas nesse raciocínio que a gente acabou de fazer aqui em cima. Bom, primeira coisa, né? Se o meu movimento ele tem velocidade constante, significa que qualquer velocidade que eu tiver aqui vai ter o mesmo valor. Vamos supor 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, em qualquer instante. Então essa velocidade média aqui vai ser a velocidade que eu vou ter ao longo de todo o percurso. Okay? Então eu posso dizer que a minha velocidade média, eu vou fazer uma mudança de nomenclatura e vou chamar ela só de V. Tá? Por quê? Porque a velocidade média de fato é igual à velocidade em qualquer instante dessa trajetória. Okay? Em relação ao espaço, é só fazer uma mudança de nomenclatura. Esse espaço final aqui, ao invés de ficar chamando ele de SF, espaço final, S2, né? Vocês concordam que eu vou ter, vamos supor que eu comecei a analisar meu problema aqui, eu vou ter um espaço inicial nessa posição e ao longo da minha trajetória aqui eu vou ter um espaço qualquer que eu quero determinar. Tá? Então não necessariamente ele vai ser o meu espaço final, ele pode ser meu espaço final naquele momento. Tá? Então eu vou chamar, ao invés de chamar de espaço final, vou chamar ele simplesmente de espaço, S. E esse meu SI aqui, espaço inicial, eu vou usar uma nomenclatura que é mais comum, que é chamar de S0, tá? Espaço no tempo igual a zero. Então esse meu SI aqui, eu vou começar a chamar ele de S0. Mais duas considerações que eu vou fazer aqui é o seguinte: o meu tempo inicial, eu vou sempre tentar deixar o meu cronômetro
zerado, ou seja, eu vou começar a contar o tempo para facilitar nas contas em t igual a zero. Tá? Então eu posso chamar esse t inicial aqui simplesmente de zero. Eu vou começar sempre a contar no zero. E o meu tempo final, o mesmo raciocínio aqui do espaço final, né? Vai ser um tempo qualquer, que não necessariamente é o último tempo do meu movimento, tá? Eu posso analisar ele em outro instante. Então esse tf eu vou chamar de t. Agora, todas essas mudanças aqui de variável que a gente fez, eu vou jogar nessa expressão e vamos ver o que isso daí fornece pra gente. Então esse Vm aqui, ele passa a ser V. Esse SF aqui passa a ser S. Esse SI aqui, S0. Dividido por o meu TF é T e o meu TI é 0. Então eu tenho aqui V igual a S menos S0 sobre T. Posso pegar esse T e jogar para cá multiplicando. Eu vou ter V vezes T é igual a S menos S0. E agora eu estou fazendo tudo isso para chegar nessa função aqui. O espaço é uma função do tempo. Então eu preciso ver o S isolado. Para isolar esse S aqui, jogo o S0 para cá e eu chego nisso daqui. S é igual a S0 mais VT. Pessoal, esse resultado que a gente chegou aqui é justamente a nossa função horária do movimento uniforme. É a função horária do MU. E esse resultado é importantíssimo para a gente porque permite que a gente estude o movimento de forma analítica, né? Ou seja, a gente não precisa ficar muitas vezes montando diagrama, a gente consegue estudar ele como uma função. Tá? Aqui no caso a gente tem o S sendo a nossa variável dependente, o T a nossa variável independente e o S0 e o V são as nossas constantes, ok? Então, só para ressaltar isso daqui, o nosso S vai ser o espaço em um determinado instante de tempo t. O t é o tempo relativo a esse espaço. S0 é o espaço inicial e v é a velocidade do movimento, que a gente sabe que é mu, portanto ela é constante. Ok? Vou ressaltar aqui também, isso vai aparecer em exercícios, mas se essa função horária representa um movimento progressivo, a gente vai ter um valor positivo para ver. E se essa função horária representar um movimento retrógrado, a gente vai ter uma velocidade negativa aqui. Tá? Então, todos os conceitos que a gente viu até agora, a gente consegue analisar em cima dessa função aqui. Correto? Bom, vamos então para alguns exemplos. E esses dois exemplos que eu vou resolver nesse vídeo aqui são exemplos introdutórios. E no próximo vídeo eu vou colocar alguns exemplos mais complexos que cobram de forma mais intensa a questão do movimento uniforme. Então, o primeiro exemplo aí, um móvel realiza um movimento que pode ser descrito pela função horária S igual a 10 mais 2t, com S em metros e t em segundos. Determine A, o espaço inicial, B, a velocidade, C, se o movimento é progressivo ou retrógrado e D, o espaço do móvel em t igual a 10 segundos. Esse tipo de exercício, ele deu pra gente aqui a função horária do movimento, e aí o que a gente precisa fazer é o seguinte: comparar a função que ele deu com a função horária geral do movimento uniforme, do MU. A gente sabe que essa função é S é igual a S0 mais VT. E a função que ele deu pra gente é essa daqui, S igual a 10 mais 2t. E aí, se a gente fizer as comparações adequadas, a gente chega exatamente no que ele pediu pra gente. Então, olhando para essas duas equações, ó,
O espaço, que é a variável independente, tem que aparecer nos dois. O tempo, que é a variável independente, tem que aparecer nos dois também. E aí a gente compara as constantes. Então eu posso dizer que esse 10 aqui é o meu S0 e essa velocidade aqui de mais 2, né? Deveria ter incluído aqui. Mais 2 é a velocidade do movimento. Então, quando ele pede na letra A o espaço inicial, é esse S0 aqui, que é o 10, né? Então, S0 igual a 10 metros. Letra B, ele pede para a gente a velocidade. Então, comparando as duas expressões, a gente vê que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Na letra C, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Tá? Então, olha só, vamos olhar para essa equação aqui, que é a equação do movimento, e a gente vê que a velocidade é igual a 2 metros por segundo positivo, né? Mais 2 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, né? Portanto é maior do que zero, o meu movimento é progressivo. E na letra D, o espaço do móvel em t igual a 10 segundos, isso significa que eu vou pegar essa expressão aqui, a função horária do movimento que ele deu, e eu vou fazer t igual a 10 segundos nessa equação aqui. Então vai ficar assim, S igual a 10 mais 2 vezes 10. Isso daqui vai ser igual a 10 mais 20, 30 metros. Então o espaço do móvel em t igual a 10 é igual a 30 metros. Ok? Vamos a mais um exemplo. Ele diz o seguinte: dois móveis A e B realizam movimentos com velocidades constantes de módulos 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, respectivamente, de acordo com a figura a seguir. Determine as funções horárias de A e B. Então aqui, e aí ele faz uma ressalva aqui que as posições da figura correspondem às posições em t igual a zero. Portanto, são as posições iniciais de A e de B. Aqui é o contrário do exercício anterior. No exercício anterior ele dá para a gente a função horária e pede uma série de itens. Aqui ele dá uma série de informações e pede para que em cima dessas informações a gente descubra a função horária. Tá? Então, novamente, vou começar do mesmo jeito. Para montar a função horária desses movimentos, eu preciso lembrar que a função horária do MU é S igual a S0 mais VT. Tá? Então, o que eu preciso determinar tanto para A e para B? Tanto para A e para B eu preciso determinar o S0 e a velocidade. S e T, como são as variáveis independente e dependente, elas aparecem na equação. Então vamos lá. Vamos começar a determinar isso daí para o móvel A. Então, para o móvel A. O que vai ser o S0 do A? Vai ser a posição que o meu móvel A ocupa no início, em t igual a zero. Tá? E aí, de acordo com esse diagrama aqui, a gente vê que o A em t igual a zero, né, ele falou isso aqui, em t igual a zero, o A está justamente na marquinha de 0 metros. Portanto, S0 do A igual a zero. E a velocidade do A? Né? A velocidade do A, ele falou o seguinte aqui no enunciado, que a gente tem velocidades constantes de módulos 2 e 3 metros por segundo, respectivamente. Portanto, esse 2 metros por segundo é do A. E por que ele falou que isso daí está em módulo? Né? Porque, olha só, o A e o B eles estão em sentidos opostos nessa trajetória. O A está a favor da trajetória e o B está contra a trajetória. Portanto, eu sei que a magnitude é 2 metros por segundo, a velocidade do A, em módulo, e como o A está a favor da trajetória positiva, eu sei que essa velocidade vai ser positiva também. Portanto, a velocidade do A é igual a 2 metros por segundo. Com isso daqui, a gente consegue montar a função horária do A. Então, SA vai ser igual a S0A, que é 0, mais V do A, que é 2, T. Posso sumir com esse zero aqui, então SA igual a 2T.
Agora vamos para o móvel B. O S0 do B, a gente tem que olhar na figura, e a gente vê que o móvel B ele começa aqui em cima da marca de 7 metros, que é a posição dele em T igual a 0. E o V do B? O B, ele a minha trajetória está orientada positivamente para a direita, e o B está andando para a esquerda. Portanto, o B está fazendo um movimento retrógrado. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a velocidade dele vai ser negativa. Então, em módulo, ela vale 3 metros por segundo, mas como é retrógrado, a minha velocidade vai ser menos 3 metros por segundo, porque está contra a orientação positiva da trajetória. Tá? Então, com isso daqui, a gente pode dizer o seguinte, né? O S do B vai ser igual ao S0B, que é 7, mais VT, velocidade do B. A velocidade do B é menos 3, portanto, menos 3T. Essa daí é a função horária do B. E aí percebam que, se eu conseguir montar as duas funções horárias, eu consigo extrair todas as informações que estavam no exercício 1, e a gente vai ver nos próximos vídeos aí, alguns exercícios mais complexos de movimento uniforme, onde a gente consegue trabalhar diversas situações, se a gente consegue descrever essas funções horárias dos móveis. Tá ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, e acompanhem aí os próximos vídeos, onde eu vou resolver mais exercícios de movimento uniforme. Até lá!